Quando é que a fome emocional é prejudicial? Quando ela passa a ser o recurso para lidar sempre com emoções desconfortáveis ou emoções agradáveis, digamos assim. Sempre que eu estou triste eu vou comer, sempre que eu estou frustrada eu vou comer, sempre que eu estou desmotivada eu vou comer. Aconteceu uma coisa boa, bora lanchar. Aí sim a fome emocional passa a ser negativa, porque associada a ela também vem a culpa, a vergonha, alguma insatisfação. Na fome emocional o gatilho vem sempre de um desconforto emocional. Quando nós estamos a falar de compulsão alimentar, que é completamente diferente, é comer uma grande quantidade de comida num curto espaço de tempo. Há uma perda total de controle nos episódios de compulsão alimentar. Então, tudo aquilo que nos faz parar de comer são fatores externos. Ou a comida acabou, ou apareceu alguém, ou o nosso corpo já não tolera mais nenhuma comida. Os episódios de compulsão alimentar podem ter outro tipo de gatilhos. Têm origens muito mais profundas. Lá está, de autoestima, de relações familiares, questões no trabalho. Em termos de anorexia, as consequências físicas são bastante graves. Não é à toa que a anorexia nervosa é a doença mental com maior taxa de mortalidade no mundo, não só por questões de suicídio, mas também por questões de desnutrição do organismo. Desnutrição, exatamente. Aquilo que as pessoas acham que é a mania das dietas é uma das doenças que mais mata no mundo. Devemos começar a olhar para estas doenças mentais de uma forma um bocadinho diferente, que não é só a vontade de emagrecer. A relação com a comida é só o sintoma. Bem-vindos ao episódio 10 de All My Talks. Conversas reais sobre bem-estar, bioindividualidade e hábitos que fazem sentido no dia-a-dia. Sem rigidez, consciência, sabor e intenção. Para quem vive ocupado, mas quer cuidar de si e dos seus e sentir-se verdadeiramente bem. O meu nome é Rita Lima, sou nutricionista na All My Snacks e este podcast é apoiado pela Porto Business School, a quem agradecemos a colaboração. Será que desse lado também já sentiste uma vontade de assaltar o teu frigorífico sem motivo aparente ou só porque estás triste? Será que quando estás no sofá a ver uma série, estás a comer aquele docinho por conforto? Será que tens dúvidas se a tua fome é fisiológica ou é emocional? Tudo isto são questões que afetam muita gente e que são importantes de serem discutidas. Portanto, se isto te toca e te identificas com estas questões, hoje este episódio é verdadeiramente para ti. E para isso convidei a Sofia Pinheiro, uma psicóloga que tem uma vasta experiência em tudo aquilo que são doenças de comportamento alimentar, tudo o que é relacionado com fome emocional e estes aspectos emocionais ligados à alimentação, que nos vai falar um bocadinho de uma variedade de temas pertinentes associados a estas questões. Sofia, obrigada por estares aqui. Queres-te apresentar um bocadinho para quem não te conhece? Sim. Olha, antes de mais, obrigada pelo convite para estar aqui precisamente para falar sobre um tema que me diz muito, que é tudo que envolva o comportamento alimentar e a fome emocional é aquilo que eu gosto de falar, é a minha área, é o meu trabalho. Eu sou psicóloga clínica, eu trabalho exclusivamente online e com perturbações de comportamento alimentar e comportamento alimentar. Ou seja, porque é que eu faço esta distinção? Porque não é necessário haver um diagnóstico de uma doença de comportamento alimentar para haver uma má relação com a comida. Então, pode haver ali o princípio que, efetivamente, se não for tratada, pode dar origem a uma perturbação de comportamento alimentar. Então nós também acabamos por dar suporte ou acompanhamento a pessoas que tenham princípio, digamos assim, de uma má relação com a comida, e é esse o meu trabalho. Trabalho essencialmente com mulheres que querem melhorar a relação delas com a alimentação, com o corpo e com a vida no geral. Com a vida no geral, porque claro que acaba sim. Por abranger tudo. Quem acompanha estas pessoas de perto sabe que acaba por ter impacto em tudo na vida da pessoa, portanto não deixa de ser melhorar a qualidade de vida. Se não estivermos bem connosco e com algo tão básico que é comer a alimentação, acabamos por tudo o resto acaba por falhar. Sim. Vamos a isto? Sim. Sofia, vamos então começar pelo básico, não é? Que é o que é a alimentação emocional. E se a pessoa, quando come emocionalmente, é só questões de ansiedade, há outro tipo de sentimentos aqui à mistura? O que é que tu nos podes contar um bocadinho sobre isto? Então, quando falamos de fome emocional, falamos efetivamente de uma fome que vem por uma emoção e não tem necessariamente que ser a ansiedade. Se calhar essa é capaz de ser das mais comuns, a ansiedade, o tédio, o aborrecimento, estar sem fazer nada, a frustração, a raiva. Há assim um leque de emoções que são, digamos, as principais, mas há pessoas que comem porque estão felizes, não é?
Não é à toa que nós portugueses temos muito este hábito de, olha, acabei o curso, bora jantar fora, faço anos, bora jantar fora, aconteceu uma coisa boa, bora lanchar. Portanto, nós festejamos à mesa, portanto, isto também é fome emocional. Só que nós estamos habituados a atribuir uma conotação negativa à fome emocional que ela não tem essa conotação negativa porque ela é normal. Nós não conseguimos separar comida de emoções, porque nós vamos jantar à casa da avó e aquilo envolve memórias, experiências, envolve mais tarde recordar que era a avó que fazia aquele prato daquela forma. Portanto, sim, a comida nutre o nosso corpo, mas também nutre a nossa mente. Quando é que a fome emocional é prejudicial? É quando ela passa a ser o recurso para lidar sempre com emoções desconfortáveis ou emoções agradáveis, digamos assim. Ou seja, sempre que eu estou triste eu vou comer, sempre que eu estou frustrada eu vou comer, sempre que eu estou desmotivada eu vou comer, aí sim a fome emocional passa a ser negativa, porque associada a ela também vem a culpa, a vergonha, alguma insatisfação emocional e física. Portanto, é aí que a fome emocional passa a ser negativa. Mas a fome emocional pode vir de qualquer emoção, daí o nome, não é? Porque senão, por exemplo, no caso como tu disseste, se ela fosse só em termos de ansiedade, se calhar seria uma fome ansiosa, por exemplo. Certo. E seria portanto, só... não tem que estar necessariamente ligado a algo negativo. Portanto, às vezes, Exatamente. Mesmo esses convívios que tu falavas, e realmente o português é muito se sentar à mesa para conversar, ora, vamos encontrar-nos e vamos lanchar, vamos jantar, vamos almoçar. Portanto, isto é muito cultural também. Portanto, mesmo os próprios traços de cultura podem influenciar esta questão da fome emocional, não é? Sim, lá está, porque nós também utilizamos a comida como uma celebração, não é? Como um motivo de orgulho. Olha, eu terminei a minha licenciatura, jantar, almoço com a família, trazer toda a malta para a malta saber o que é que eu consegui fazer. Portanto, é isso, a comida não pode ser só vista como um meio de nutrir o nosso corpo, como uma forma de energia para o corpo, mas também conseguir, por isso é que nós em consulta também trabalhamos muito o comer de forma nutritiva, mas prazerosa, porque também precisamos ter este lado prazeroso na alimentação. Faz todo sentido que tenhamos esse prazer enquanto comemos e não seja uma coisa realmente mecânica, exatamente. Sim. Então, e para nós distinguirmos da fome fisiológica da fome funcional, o que é que tu achas que distingue as duas, a emocional e a fisiológica? Ok, eu costumo sempre fazer a comparação em simultâneo, ou seja, quando a fome física, ela dá-nos sinais físicos, ou seja, a primeira coisa, para a maioria das pessoas, a primeira coisa que nós sentimos quando temos fome física é o estômago a roncar, não é? Começa ali aquele ratinho, como se costuma dizer. Depois, à medida que a fome vai aumentando, e é uma fome gradual, também é aquela outra característica da fome física, à medida que a fome vai aumentando, vamos sentindo outras coisas, começamos a ficar mais aborrecidos, começamos a perder energia, mais irritados. Eu dou sempre o anúncio do Snickers, tu não és tu quando tens fome, que aquilo representa a verdade, não é? Exatamente, toda a gente, quando está naquele extremo de fome, e claro, aqui já estamos a falar num extremo, toda a gente se transforma, toda a gente fica irritada, insuportável, à mínima coisinha, explodimos. Mas isto é uma coisa muito gradual. A fome emocional já não é assim tão gradual. Primeiro, não tem sinais físicos, lá está, tem os tais sinais emocionais. Estou aborrecida, ou sinto-me aborrecida, sinto-me frustrada, sinto-me ansiosa, sinto-me chateada, e ela é assim, repentina, parece que está tudo bem e de repente apetece-me um doce, apetece-me alguma coisa que venha, que nós nem sabemos muito bem o que é. Ao início nós nem sequer sabemos porque é que nós queremos comer, nós simplesmente sentimos aquela necessidade de preenchimento. Pronto, isto é a primeira forma de as distinguir. Depois, outra coisa é que a fome física, ela não é específica, ou seja, ela não é esquisita, como eu costumo dizer, porque se tu pensares, quando tu estás com muita fome, ou quando estás com fome, tu comes qualquer coisa. Até se for um prato de sopa, olha, manda vir, tenho fome, quero comer. Agora, a fome emocional, um prato de sopa, não. Eu quero é aquele pacotinho de bolachas, ou aquele chocolatinho, ou aquela fatia de bolo. Ou seja, quando nós percebemos que, ok, apetece-me comer, surgiu de repente, ainda por cima não me apetece qualquer coisa, nem sei o que é que me apetece, e é muito comum em episódios de fome emocional as pessoas começarem a abrir armários à procura de alguma coisa que não sabem o que é. Isto é claramente fome emocional, é uma pista de que é fome emocional. Mais coisas que ajudam a distinguir. Quando a fome emocional surge, pode surgir logo imediatamente após uma refeição, enquanto que a fome física não.
quando surge a fome física, se eu for a pensar, ok, já comi há 3 horas, então pode ser fome física, já passou bastante tempo desde a última refeição. A fome emocional pode surgir mal eu termino a refeição. Eu mal termino a refeição e já me está a apetecer ali mais qualquer coisa, apetece-me um docinho, apetece-me assim qualquer coisa. Mais coisas a distinguir entre as duas. Quando nós comemos, à partida, a fome física desaparece, ou seja, ficamos saciados, a fome física desaparece, ficamos com uma sensação boa de bem-estar, porque estamos saciados e comemos bem, sentimos-nos bem, enquanto que a fome emocional não. A fome emocional permanece, é quase insaciável. Nós comemos um chocolate e apetece mais alguma coisa, vamos comer o bolo e continua, e quanto mais comemos, mais desconfortáveis ficamos, mais culpados, mais desconfortáveis, mais insatisfeitos, ou seja, enquanto que numa a fome desaparece, na outra é quase parece que se alimenta ainda mais, não é? Exatamente. E tu achas que, por exemplo, agora pegando também um bocadinho no que tu estavas a exemplificar, quando nós, há muito aquela cultura também no pós-almoço, um chocolatinho e um café, pronto. Tu achas que este hábito, ou seja, o facto da pessoa permanentemente ter esta rotina, pode prejudicar ou pode vir a potenciar episódios de fome emocional? Ou não está relacionado de todo? Sim, pode não estar de todo relacionado porque, como tu acabaste de dizer e bem, é um hábito. Ou seja, o hábito pode não ser... Claro que um hábito também pode ser emocional, ou seja, eu própria tenho esse hábito todos os dias no fim do jantar e é ao jantar, porque é mesmo o hábito do jantar. Todos os dias à noite, no fim do jantar, eu como o meu quadradinho de chocolate com o café porque é rotina e não tem necessariamente a ver com a forma como eu me estou a sentir, tem a ver com o eu. Todos os dias eu faço aquilo, então parece que o meu jantar só termina quando eu tenho aquele miminho, exatamente, ou aquele roteiro, digamos assim. E pode estar relacionado com algo emocional, só que o que é que acontece? Se é um hábito que acontece todos os dias de determinada forma, mas há um dia que aquele um quadradinho não me é suficiente, eu preciso ir buscar mais 2 ou 3, se calhar aí pode-nos estar a dar a indicação de que, ok, pode haver aqui qualquer emoção a pedir mais, porque habitualmente eu como um e fico bem, hoje um não me foi suficiente. E aí eu pergunto porquê, não é? Tentaste explorar o que é que tinha acontecido no teu dia para perceber, portanto, não tem necessariamente que significar algo emocional, mas através desse hábito podemos conseguir perceber se está ali alguma emoção a mascarar atenção. E a pedir mais atenção, exatamente. Sim. Olha, e tu já foste falando, mas para listarmos aqui tudo direitinho, quais são os principais gatilhos que tu encontras nas tuas consultas para desenvolver episódios de fome emocional? Olha, os primeiros é precisamente a emoção, não é? E assim, quando nós estamos a falar de compulsão alimentar, que é completamente diferente de fome emocional, e se calhar até faz sentido diferenciarmos, sem dúvida. Porque muitas vezes chegam-me à consulta pessoas a dizer que se eu tenho compulsão alimentar, e eu pergunto, ok, então explica-me os teus episódios de compulsão alimentar. Olha, eu como um pacote de bolachas de uma vez. E mais? Não é só isso. Ok, então isso não é um episódio de compulsão, e ainda bem. E é o que eu digo sempre, ainda bem que não é um episódio de compulsão, porque é muito mais difícil resolver ou tratar uma situação de compulsão alimentar do que propriamente fome emocional. Quando nós temos uma pequena quantidade de comida e tem sempre que ser na origem de emoção, se não é, se o meu gatilho foi, por exemplo, olha, eu estava com muita fome e comi 3 pacotes de bolachas, ok, então o teu gatilho foi um gatilho físico, não é fome emocional, porque é isso, na fome emocional o gatilho vem sempre de um desconforto emocional. Se foi... olha, estava com muita fome e servi-me 3 vezes de comida, foi exagerado. Ok, então foi um episódio de exagero, ou de comeste mais e o gatilho foi a fome extrema. Ou imagina, tiveste, pronto, aí já vamos provavelmente para uma emoção, tiveste uma discussão com o teu chefe, aquilo irritou-te, chegaste atrasado, olha, dormiste mal, estavas cansada, porque sabemos que a questão do sono também influencia muito na produção hormonal e influencia a nossa fome, a nossa saciedade. Isso continua a ser fome emocional, desculpa te interromper, ou seja, se fisiologicamente nós sabemos que, ok, tivemos uma noite mal dormida, por um motivo que for, não é? E depois vamos ter esses episódios de quero comer mais um bocadinho, isso continua a ser fome emocional, ou porque tem uma explicação física, já não é? Sim, eu não os gosto de enquadrar nos episódios de fome emocional, desculpa, precisamente por isso, porque é o nosso corpo que está a pedir. E há outra coisa que há pouco não referi na distinção entre fome emocional e fome física, que é
o que é que te está a pedir a comida? É o teu corpo ou é a tua mente? Porque é isso, quando tu dormes mal, tu até podes estar mais cansado, o teu corpo está a necessitar de energia e também notamos muito que é aquela necessidade de alimentos mais calóricos, mais gordurosos, mas eu não gosto de o incluir num episódio de fome emocional porque é o teu corpo que está com essa necessidade, ou seja, dormiste mal, nós temos duas formas de repor energia no corpo, que é através do descanso ou através da comida. Se não a conseguiste através do descanso, então o teu corpo vai pedir através da comida. Portanto, ok, dormiste mal, sentiste mais necessidade de comida, então é normal, é como na altura da menstruação. Na altura da menstruação temos as duas em vigor, não é? Exatamente. E eu digo sempre às minhas clientes que é, se há uma altura do mês que eu digo, olha, respeita, a primeira eu nunca digo, não comas, e toda a gente que é acompanhada por mim sabe isso, não comas, também não vou incentivar a comer este mundo e o outro, mas na altura da menstruação acontece uma coisa com o nosso corpo que, para além de nós estarmos a gastar internamente mais energia, vou dizer assim, e aí sim haver uma necessidade maior de alimentação para o nosso corpo, também existe uma quebra na nossa produção hormonal. E essa quebra vai fazer é o que faz com que nós nos sintamos mais tristes, mais em baixo, mais irritadas, essas coisas todas. E a nossa mente, exatamente, a nossa mente sabe que há determinados alimentos que vão fazer o quê? Estimular essa produção hormonal e que vão ajudar a repor esses níveis emocionais, vamos dizer assim. Então é meio que essa vontade que nós sentimos na TPM do doce é quase como o nosso corpo a tentar estabilizar-se, a nossa mente a tentar o reequilíbrio. Como eu estava a dizer, a questão da compulsão alimentar, já sabemos que se é uma quantidade de comida pequena, nós não podemos considerar um episódio de compulsão alimentar. O que é de facto então um episódio de compulsão alimentar? É comer uma grande quantidade de comida num curto espaço de tempo, uma quantidade que uma pessoa normal, nas mesmas circunstâncias, normal entre aspas, como é óbvio, não comeria. E ajuda a perceber esta dimensão de comida quando nós sabemos também o que é que nos faz parar de comer num episódio de compulsão alimentar, porque há uma perda total de controle nos episódios de compulsão alimentar. Então, tudo aquilo que nos faz parar de comer são fatores externos. Ou a comida acabou, ou apareceu alguém, ou o nosso corpo já não tolera mais nenhuma comida, ou seja, não é uma percepção interna de eu tenho que parar de comer, ou eu não preciso mais comida, é algo que vem de fora e nos diz eu tenho que parar de comer, porque se esta pessoa não tivesse aparecido, eu continuava a comer, se eu tivesse mais comida disponível, eu continuava a comer, se o meu corpo permitisse, eu continuava a comer. Então, comer um pacote de bolachas não se insere nesta definição de uma grande quantidade de comida, portanto, e até porque os episódios de compulsão alimentar podem ter outro tipo de gatilhos, um gatilho mais psicológico, do perdido por 100, perdido por 1000, por exemplo, já que comi isto, agora posso comer muito mais. Então aí sim estamos a falar de um episódio de compulsão. Por isso é que eu digo que quando falamos de fome emocional, o gatilho vem sempre de uma emoção, de um desconforto emocional, de algo que está dentro, ali a remexer, uma conversa que nós vamos ter e nos está a deixar inquietos, estamos a deixar ansiosos, ou porque estou em casa aborrecida, não tenho nada para fazer e a comida está ali a servir quase como um entretenimento, ou estou frustrada com alguma coisa que alguém me disse, estou chateada com alguma coisa que alguém me disse, estou triste, estou com a TPM, e, portanto, também aqui neste sentido também incluímos a fome emocional aí, mas temos também de prestar atenção a isso, que é qual foi a quantidade de comida que eu comi, o que é que esteve na origem dessa vontade, como é que eu me senti depois, porque o episódio de compulsão alimentar também é muito mais intenso, em termos de pós, por exemplo, o ultrapassar um episódio de fome emocional é muito mais, fome emocional é mais fácil, ainda que não seja fácil, mas a consequência é menos duradoura do que um episódio de compulsão. Por exemplo, um episódio de compulsão pode ter como consequência que eu no dia seguinte volto a ter outro, e no dia seguinte outro, e outro, e outro, e outro, e na fome emocional isso já é mais difícil de acontecer. No próprio dia já podemos estar a sentir-nos melhor e até ter ferramentas, já numa fase mais avançada, a ter ferramentas para nos sentirmos melhor. Então a compulsão também é muito uma coisa repetida no tempo, é isso? Sim, e a fome emocional, imagina, se nós não tivermos estratégias para lidar com a nossa fome emocional ou com as nossas emoções, a fome emocional pode acontecer todos os dias, não é? Ok, porque todos os dias nós o número de episódios não é um fator diferenciador, porque pode acontecer tanto num caso como no outro. Sim. É fator diferenciador para diagnóstico de uma doença de comportamento alimentar. Por exemplo, imagina,
Se nos últimos 6 meses ocorreram episódios de compulsão semanais, por exemplo, um episódio por semana nos últimos 6 meses, é um critério diagnóstico para a doença de compulsão alimentar. Porque uma coisa é teres um episódio, outra coisa é teres o diagnóstico da doença. De compulsão alimentar. E é possível afirmar que há causas para surgir uma doença de comportamento alimentar? Sim, só que não, lá está, não há uma única causa, ou seja... é multifatorial. Exatamente, as perturbações, como a maior parte das doenças mentais, são multifatoriais, o que significa que na sua origem podem estar diversos fatores, seja relação familiar, seja traços de personalidade, seja uma dieta, ou seja, ou a junção destes todos, uma pessoa que seja mais rígida, que seja mais perfeccionista, são sempre pessoas que têm traços que são favoráveis, vamos dizer assim, ao desenvolvimento de uma perturbação de comportamento alimentar. Então vamos imaginar uma pessoa com uma alta rigidez familiar, com uma estrutura familiar disfuncional, pais controladores, baixa autoestima, com uma composição corporal que é considerada pela sociedade errada, começa a ouvir comentários de que devia fazer dieta, devia perder peso, devia isto, devia aquilo, até já foi alvo de bullying na escola. Essa pessoa é aquilo que nós dizemos, tem os ingredientes todos para vir a desenvolver uma perturbação de comportamento alimentar, por exemplo, iniciando uma dieta, porque depois entra ali numa rigidez e numa inflexibilidade em termos de plano alimentar, não se permite falhar, e quando falha é muito punitiva, por exemplo, e escala por aí fora até termos todos os critérios de diagnóstico para uma doença de comportamento alimentar. Mas, como eu digo sempre, nós não precisamos de ter um diagnóstico para podermos pedir ajuda. Se eu sinto que a minha relação com a comida está a prejudicar-me, seja na minha relação com os meus amigos, porque começo a ter algum receio de ir jantar fora, porque não quero consumir muitas calorias, ou olha, deixei de ir treinar porque não me sinto bem no ginásio porque parece que está toda a gente a olhar para mim, ou na minha relação porque já não me sinto confortável a tirar a roupa, não quero que o meu namorado olhe para o meu corpo. Isso são motivos mais do que válidos para nós pedirmos ajuda de um psicólogo, de um nutricionista, de um psiquiatra. Não tem necessariamente que ser visível aos olhos dos outros. Nós, internamente, já percebemos que, ok, há aqui estas questões que eu preciso de ajuda para resolver, e isso é suficiente para pedirmos ajuda. Claro, e isso é um passo muito importante para a resolução destas situações, não é? Sim. Porque além da compulsão alimentar, há outras doenças de comportamento alimentar. Sim. E têm consequências muito negativas do ponto de vista da saúde, não é? Sim. É assim, eu não gosto de dizer que há umas piores que outras, porque só quem passa por elas é que sabe, mas sabemos, por exemplo, em termos de anorexia, as consequências físicas são bastante graves. Não é à toa que a anorexia nervosa é a doença mental com maior taxa de mortalidade no mundo, não só por questões de suicídio, mas também por questões de desnutrição do organismo. Desnutrição, exatamente. O corpo começa a falhar, os nossos órgãos começam a morrer aos poucos. Portanto, aquilo que as pessoas acham que é a mania das dietas é uma das doenças que mais mata no mundo. Portanto, acho que devemos começar a olhar para estas perturbações, para estas doenças mentais de uma forma um bocadinho diferente, que não é só a vontade de emagrecer, ou não é só o não querer comer, porque a relação com a comida é só o sintoma. Uma doença de comportamento alimentar não tem nada a ver com a comida. Tem origens muito mais profundas, lá está, de autoestima, de relações familiares, questões no trabalho, e não me adianta, claro que se calhar eu começo a trabalhar aquilo que é mais prioritário. Imagina uma pessoa que me chega à consulta com episódios de compulsão todos os dias, eu vou atuar logo em parar os episódios de compulsão, mas eu tenho que ir à origem, eu tenho que perceber o que é que está a causar aqueles episódios de compulsão. Ou até na fome emocional, é a mesma coisa, uma pessoa chega-me à consulta a dizer: eu tenho episódios de fome emocional todos os dias. Ok, se calhar a minha prioridade é terminar ou diminuir os episódios, mas eu simplesmente não posso dizer à pessoa: olha, agora já tens ferramentas, vai à tua vida. Não. Mas o que é que está a causar esses episódios? Temos que ir à origem, porque senão, mais tarde ou mais cedo, eles vão voltar. Eles vão voltar. Exatamente. E foi muito giro isso que tu disseste. Portanto, uma mudança de comportamento alimentar implicaria, assim, uma associação direta com um problema com comida. Mas, na verdade, então, está muito para trás disso. Portanto, a comida é só um reflexo de vários outros problemas que já existiam e que se calhar foram sendo camuflados e depois
explodem, digamos assim, na Exatamente. relação alimentar. E como é que tu, nas tuas consultas, ou até se pudesses direcionar algumas dicas, digamos assim, como é que se resolvem este tipo de episódios? Quais são as ferramentas mais fáceis que a pessoa pode utilizar para conseguir solucionar um bocadinho dos seus problemas? Sim. Olha, aquilo que eu gosto eu gosto de fazer sempre um percurso, digamos assim, e é isso que eu tento também passar à pessoa para que ela faça depois de forma autónoma, que é perceber porque é que aquela vontade surgiu. Claro que se calhar numa fase inicial a pessoa não vai conseguir perceber, então começamos a trabalhar na estratégia imediata, ou seja, se tu estás à procura, eu pergunto, e que também é uma coisa importante tu perceberes, que é qual é que é a necessidade que está em falta quando tu vais à comida. Ou seja, quando tu estás triste, ou quando tu estás ansiosa, o que é que a comida significa para ti? Quando estás cansada e vais comer, o que é que a comida significa para ti? Quando estás aborrecida e tu vais comer, o que é que a comida significa para ti? Ou seja, eu estou aqui aborrecida, sem nada para fazer, estou-me a sentir sozinha, o que é que a comida significa para ti? É uma companhia, é uma forma de te entreteres. Ok, então o que é que seria benéfico para ti em alternativa à comida? Estás em casa, no sofá, estás-te a sentir sozinha. O que é que tu podes fazer para colmatar essa necessidade de solidão, por exemplo? E uma coisa que eu gosto também de perguntar, que ajuda a responder a esta pergunta é: imagina que há um apocalipse e a comida no mundo desaparece, tipo, não há comida no mundo, nem nos teus armários, nem no supermercado, tu não podes ir comprar. O que é que tu farias para te ajudar a sentir melhor naquele momento? Claro que se de um momento para o outro desaparecesse a comida no mundo, a tua última preocupação seria que estavas-te a sentir sozinha, claro que sim. Mas estou em casa, senti-me sozinha, não há comida. O que é que eu posso fazer para me ajudar a sentir melhor? O que é que me ajudaria neste momento? Mas depois há todo um percurso que faz com que tu vás desenvolvendo, lá está, autoconhecimento é tudo, e estas perguntas que a pessoa se pode ir fazendo ajuda nesse desenvolvimento, que é, ok, apetece-me comer. E isto é um percurso, responder a estas perguntas não é assim uma coisa fácil, porque às vezes só ao fim de... Às vezes não há respostas diretas, não é? Portanto, demoramos algum tempo a encontrar essas mesmas respostas. Exatamente, e o que eu sinto muito em consulta, ou vejo muito em consulta é, ao início a pessoa diz, não sei porque é que eu como, ao fim de algumas consultas a pessoa já me diz, Sofia, aquilo aconteceu porque isto aconteceu, e eu estava-me a sentir assim, e depois eu fui fazer isto, ou seja, a própria pessoa já consegue fazer este percurso. Mas o que eu tento sempre trabalhar é recuar um bocadinho no tempo e pensar o que é que pode estar na origem desta vontade. Apetece-me um doce, ok. Porquê? Como é que foi o meu dia? Como é que eu me estou a sentir agora? Vou ter alguma coisa próxima que possa estar aqui a causar-me alguma inquietação? Ou como é que foi o meu dia? Olha, chateei-me com o meu chefe no trabalho, ok. Pode ser isso. O que é que isso causou em mim? Estou-me a sentir chateada ou senti-me desrespeitada, e isso está a fazer com que eu procuro aqui quase um colo, um conforto, ou uma forma de aliviar a minha raiva. E é importante a pessoa entender porque é que aquela vontade está ali. E a partir daí fazer o caminho seguinte, que é o que é que me pode ajudar a sentir melhor? O que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho à minha disposição para me ajudar a sentir melhor? E o que é que eu gosto de trabalhar em consulta? É o kit SOS. O que é o kit SOS? É, precisamente como o nome indica, um kit, que não é um kit real, é uma lista de atividades que a pessoa pode fazer que ela própria sabe que lhe vão dar esse prazer. Por exemplo, uma pessoa que habitualmente sinta fome emocional no trabalho, ela vai fazer uma lista de coisas que ela pode fazer no trabalho quando ela está a sentir emocionalmente desconfortável, ou em casa, ou às vezes até eu gosto de variar consoante a emoção, porque, por exemplo, se eu estou a sentir raiva, eu não vou fazer a mesma coisa que se eu estiver a sentir-me aborrecida, não é? São emoções muito diferentes, exatamente, não é? Então também podemos, o kit SOS pode ser de acordo com o contexto ou pode ser de acordo com a emoção. Por exemplo, se eu estiver a sentir-me cansada, se calhar o meu kit SOS vai ser um banho relaxado, vai ser ver um filme, deitar-me no sofá, dormir, também é válido ir dormir. Se eu me estiver a sentir ansiosa ou com raiva ou chateada, se calhar eu vou querer mais ação. Se calhar eu vou ter no meu kit SOS uma caminhada, escrita terapêutica. Olha, dou-te um exemplo. Eu tinha uma cliente que ela sentia raiva com muita frequência, e sempre que a sentia,
a estratégia dela passou a ser ir para a horta, arrancar ervas. Eu posso dizer que ela tinha uma horta incrível, não é? Ela estava constantemente ali a tratar Ali a da horta. tratar, exatamente, ou seja, é uma forma de pegar num problema e transformar até numa solução, não é? Portanto, sim. isso é maravilhoso, porque também acaba por melhorar a qualidade de vida dela num contexto muito diferente, não é? Que é a horta, não é? Exatamente. Portanto, mas acaba ali por... Exatamente, 2 em 1, exatamente. Sim. Portanto, esse kit é de facto, porque se calhar resolve muitas vezes tu dispersares um bocadinho a tua mente sobre a questão da comida, não é? Portanto, ir fazer realmente outra coisa é uma solução que efetivamente pode resolver aqui esta parte. Sim. E tu achas que, ou tens essa percepção nas tuas consultas, que redes sociais e esta pressão, vou-lhe chamar pressão cultural, embora não seja bem essa a palavra, mas tu tens a percepção que isto fez aumentar o número de problemas de comportamento alimentar? Sim. Primeiro porque as redes sociais acabam por nos passar uma ideia de que a nossa vida é perfeita, ou a vida dos outros é perfeita. Apesar de que eu acho que cada vez mais nós também começamos a ter esta percepção de que as redes sociais só passam uma parte da vida da pessoa. No entanto, imagina que tu estás num dia emocionalmente mais desafiante, estás-te a sentir mais... Até estás na TPM e não te apetece ir treinar, estás cansada, aborrecida, até já comeste o teu chocolatinho e entretanto entras no teu Instagram e vês não sei quantas que já foi correr 10 km, vês a outra que já foi treinar, vês a outra que já fez o seu super pequeno almoço com todos os super alimentos da vida, e depois a outra que já escreveu não sei quantos livros e eu estou aqui, não fui treinar, estou gorda, estou a me sentir mal, não faço nada, até estou desempregada e o que é que eu vou fazer? Comida. Não é? Se eu não tenho, lá está, esta base já de conhecimento para conseguir regular as minhas emoções sem recorrer à comida, eu já vou, aquilo que eu vi já vai intensificar tudo aquilo que eu estava a sentir. E depois, não falando, como é óbvio, da imposição do corpo perfeito. Então agora chegando o verão, ou agora já estamos, não é? Mas começa a chegar o verão, e começámos a ver os sumos detox, consegue o corpo X em não sei quanto tempo. A indústria das dietas na moda e assim. Portanto, tu achas que tudo isso e o facto de se calhar hoje em dia se valorizar muito mais o corpo e a aparência física, tudo isso acabou por exponenciar um bocadinho o número de pessoas que acaba por sofrer deste tipo de problemas. Sim, porque lá está, nós começamos acreditamos que temos um problema para ser resolvido quando na verdade não temos, não é? Por exemplo, falando da questão da celulite. Celulite não é um problema nenhum, mas um dia alguém achou que podia ganhar dinheiro com a celulite e começou a dizer que ter celulite é errado. Então se é errado, vamos arranjar a solução para o problema. Então vamos vender a dieta que acaba com a celulite, o creme que acaba com a celulite, não sei o que acaba com a celulite. Então, se tu vês alguém dizer que ter celulite é errado, tu olhas para ti, tens, porque é uma coisa normal, principalmente na mulher, e não tem necessariamente a ver com maus hábitos. Claro que sabemos que uma má alimentação, rica em gorduras, em comida processada, refrigerantes, o sedentarismo, etc., contribui para o aumento da celulite, por exemplo, ou do peso, mas o ter celulite não está diretamente relacionado com uma má alimentação. E eu vejo muitos exemplos no meu dia-a-dia disso, de pessoas que treinam todos os dias e que se alimentam bem de forma nutritiva, que não consomem refrigerante, etc. E têm, portanto, é uma condição natural na mulher. Sim. Só que alguém um dia achou que aquilo era um problema, então vamos ganhar dinheiro com um problema que não existe. E é isso que acontece, que é a barriguinha, o braço flácido, agora a perna roça, e agora o meu joelho não sei o quê, e agora isto. Então tudo isso é um problema que nós achamos que temos que resolver muito à custa da cultura das dietas, das redes sociais, de isto e daquilo, que cada vez mais está presente. E a própria pessoa, se calhar, também acaba por ser cada vez mais autocrítica, não é? Sim. Porque muitas das vezes o maior inimigo depois somos nós mesmos, não é? Somos as maiores inimigas de nós próprias. Eu digo as mulheres, isso, não é? Claramente. Digo isso muitas vezes, sim. Claro. E, portanto, também é importante trabalhar aqui questões de autoestima, também para a pessoa, se calhar, lidar um bocadinho melhor, não é? Acredito que trabalhes muito isso também nas tuas consultas. E quando é que tu achas que é o borderline... quando é que tu achas que é importante envolver mais profissionais de saúde, ou se achas que é importante, além de ti, enquanto psicóloga, se é importante envolver mais alguma classe profissional neste tipo de problemas? Sim, acho que é
super importante. Não em todos os casos, por exemplo, se estivermos a falar de algo muito simples, entre aspas, como uma fome emocional, por exemplo, e eu posso identificar que, imagina, a pessoa tem fome emocional e eu consigo, com ela, arranjar estratégias para ela conseguir lidar melhor com as suas emoções. Mas imagina que, a par disso, há ali muitas crenças sobre os alimentos, há muitas crenças sobre as horas das refeições, há muitas crenças sobre a função dos alimentos. E a par disso até há uma família destruturada e há um trabalho que ela não gosta e há assim uma série de coisas extra comida que eu tenho que resolver, não é? Porque esse é o meu papel enquanto eu tenho que resolver, entre aspas, que é eu vou trabalhar com ela essas questões. Sobra-me pouco tempo para eu trabalhar a parte da alimentação, então aí é fundamental eu reencaminhar para a nutricionista, porque o nutricionista vai ter este papel de desconstruir crenças sobre os alimentos, de indicar qual é que é a função de cada alimento, de ajudar na estruturação da rotina alimentar, esse tipo de coisas. Se estivermos a falar, por exemplo, de uma anorexia, aí é impensável não ter uma equipa multidisciplinar de nutricionista e psiquiatra. O psiquiatra por vezes pode não ser necessário, mas quando eu percebo que aquela pessoa, por exemplo, sem medicação, não vai conseguir fazer absolutamente nada do que eu preciso que ela faça, há ali uma barreira mental, é quase como tu queres ligar a luz e a lâmpada está fundida, não consegues de todo, não é? Então vem o psiquiatra a trocar a lâmpada e aí sim eu já consigo ligar a luz. É esse o papel. Portanto, tem que ser uma articulação conjunta entre vários profissionais, digamos assim. E tu trabalhas dessa forma nos teus acompanhamentos. Sim, não dava para fazer de outra maneira, porque é isso. Eu tenho os meus limites enquanto profissional e a partir do momento que eu sei que eu preciso trabalhar determinadas coisas mais cognitivas com a pessoa, eu não vou ter espaço, nem tenho conhecimento, e nem quero, não é? Porque o nutricionista existe para alguma coisa, o psiquiatra existe para alguma coisa, então eu não vou estar, até porque, por exemplo, em termos de medicação, e eu, psicólogo, eu não posso receitar medicação, então só para eu já vou precisar do psiquiatra, nem que seja só por isso, mas acho que é super importante e eu saber reconhecer os meus limites e reencaminhar a pessoa, porque só temos todos a ganhar. Claro que sim, a intervenção acaba por ser mais eficaz também, porque viver desta forma também acaba por haver consequências a longo prazo de viver constantemente com uma má relação com a comida, não é? Sim, sim. Não só físicas para a pessoa, mas também em toda a área da vida, seja, lá está, a família, os amigos, os namorados, o trabalho, porque depois a pessoa... O que eu vejo quando estamos a falar de uma má relação com a comida e à medida que o problema vai escalando, é que a pessoa passa a viver em função da comida. Então, os horários das refeições, o não pode ir jantar fora porque não pode comer determinada comida porque é mais calórica, ou porque tem que cumprir religiosamente a hora do treino, ou porque tem que ir às compras porque só pode comer aquela comida, ou seja, tudo é afetado, desde o momento que acorda até que se deita, aquela mente só está a pensar em o que é que eu vou comer, quando é que eu vou comer, o que é que eu posso comer, o que é que eu já comi, e tudo anda à volta disto. Então imagina o que é viver numa mente em que só se fala sobre comida, calorias, corpo, porque depois não podes comer isto porque vais engordar, as pessoas não vão gostar de ti, então não podes comer, mas tenho fome, mas não posso comer. É uma batalha constante, sim. É a guerra, literalmente, não é? E, portanto, é cansativo do ponto de vista emocional, é cansativo do ponto de vista físico, acredito que também prejudica bastante também a pessoa nesse sentido, e depois também toda a parte social, como tu estavas a referir, acaba por ser muito, muito afetada neste sentido. Portanto, efetivamente procurar ajuda, mal se sinta que possa haver realmente já algum condicionamento da vida, acaba por ser um essencial, não é? Sim. Quanto mais cedo melhor. Quanto mais cedo melhor. Alguma outra dica que tu queiras deixar para quem nos ouve e possa estar a passar por alguma situação semelhante? Alguma coisa que tu possas dizer para ajudar? Sim. Olha, para a própria pessoa é isso, se perceberem que há aqui uma limitação em termos de alimentação, começam a pensar muito nas calorias dos alimentos, começam a deixar de comer determinados alimentos ou começam a deixar de jantar fora, começam a prestar muita atenção ao corpo, ou seja, estes
sinais subtis, porque é real. Isto são coisas muito pequeninas, mas depois que todas juntas tornam a vida insuportável, porque é mesmo insuportável viver dentro da cabeça de uma doença de comportamento alimentar. Porque também eu gosto de fazer esta separação, que é a pessoa e a doença. Não é a doente. Há uma coisa que me faz extrema confusão, é quando dizem as anoréticas ou as bulímicas. Não, elas são pessoas, simplesmente têm anorexia. É uma menina com anorexia, é uma menina com bulimia, é uma menina com compulsão alimentar, porque ela não é a doença. E é isto que eu gosto também de trabalhar em consulta, que é essa voz que tu ouves na tua cabeça, isto é uma mensagem, ir para casa, essa voz não são vocês, essa voz é algo externo a vocês, então não tem que cumprir tudo o que ela diz, principalmente se não é para ajudar, porque a pessoa consegue perceber que aquela voz, apesar de ser uma voz amiga, que ela acha que é, ela consegue perceber que tudo aquilo que ela diz está a prejudicá-la. Então, não façam tudo o que ela diz, por favor. Isso é uma mensagem muito importante, porque às vezes podemos ter plena consciência de que não está bem, mas ainda assim achamos que o objetivo justifica, os meios justificam os fins, não é? Pronto, e muitas vezes não é bem assim. Sim, e a verdade é que muitas vezes as pessoas têm noção do que o que estão a fazer está errado, o que está a prejudicar, mas não conseguem fazer diferente, e aí entra o profissional que vai dar as ferramentas para elas conseguirem fazer diferente. Para quem está à volta, muitas vezes também pode ajudar, não é? Se começarmos a perceber que a pessoa está sempre a rejeitar convites para ir jantar fora, que a pessoa passa muito tempo no ginásio, que a pessoa não vê a pessoa a fazer as refeições, há sempre uma desculpa para não estar à mesa, por exemplo, ou termina a refeição e vai logo para a casa de banho, ou está sempre a ler rótulos, está sempre em dieta. Isto são alguns sinais de alerta para quem está à volta. E claro que uma coisa que também é super importante e que ajuda é evitar aqueles típicos comentários de estás mais gordinha, estás mais magrinha, devias comer mais, devias comer menos, porque isto não ajuda. Apesar de eu saber perfeitamente que vem no lugar muitas vezes de preocupação e vou dizer ignorância, mas no sentido da pessoa não sabe o impacto que aquilo pode ter na vida da pessoa. Ou até eu dizer, estás tão bem, estás tão magrinha. Estamos a elogiar uma doença, não estamos a elogiar uma pessoa. E a pessoa por dentro está a dizer, olha, estou a fazer muito bem em estar não sei quantas horas sem comer e a passar fome, então vou continuar porque agora estou bonita. Nunca sabemos o que está do outro lado, nem o que vai na cabeça do outro, não é? Portanto, temos que também ser um bocadinho mais condescendentes com o tipo de comentários que fazemos, sem dúvida. Sofia, obrigada por esta conversa, acho que é muito importante tocar estes pontos, porque há realmente, se calhar, muita gente que não tem um diagnóstico ou que precisa de um acompanhamento, mesmo sem haver uma doença, como tu explicaste muito bem a diferença da fome emocional e da compulsão, mas é realmente importante nós termos e falarmos sobre isto, procurarmos ajuda se realmente a precisarmos. Portanto, obrigada pelo teu conhecimento e por teres trazido tanta informação relevante aqui para nós e para quem nos ouve, certamente vai ajudar. E como não poderia deixar de ser, e termos aqui uma pequena forma de um agradecimento para ti, portanto, a nossa Mombox para ti. Obrigada. Podes abrir se tu quiseres. Claro. Nós tentamos colocar aí alguns dos nossos best-sellers, do ponto de vista dos nossos snacks, porque também acreditamos que para vocês que dão muitas consultas faz todo sentido de vez em quando ter um snack mais equilibrado para poder, claro, para poder consumir quando precisam. Portanto, tão giro. Portanto, espero que gostes, acima de tudo. É para a Sofia, seja na sua ótica profissional, seja na sua vida pessoal. Não estava à espera, obrigada. Obrigada a nós, é a nossa forma de poder também agradecer a tua presença aqui. Vou lá para casa também este. É a nossa forma também de agradecer, portanto, mais uma vez, obrigada por teres aceito o nosso convite e por estares aqui. Obrigada. Para quem nos ouve, obrigada por assistirem, partilhem com quem pensam, como a Sofia disse, que pode vir a estar a sofrer de alguma destas questões e que possam vocês estar alerta também sobre todos estes temas. Sigam o nosso Instagram, o nosso canal no YouTube, visitem o nosso site que está na descrição deste vídeo e deixem os vossos comentários, as vossas perguntas, tudo aquilo que acharem pertinente. Obrigada mais uma vez por assistirem no YouTube, por ouvirem no Spotify. Até ao próximo episódio.